Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje o assunto é para as pessoas que gostam de bicicleta e que estão enxergando, vislumbrando alguma coisa aí que talvez há um tempo atrás não tivesse tão clara, que ela pode ser uma fonte confiável de sustento, uma fonte confiável de renda. E eu digo mais, de saúde e liberdade, porque ao mesmo tempo que você escolhe trabalhar utilizando uma bicicleta, você está escolhendo também hábitos mais saudáveis, porque você vai estar utilizando a bicicleta, e você vai ter mais liberdade não só no seu trânsito com a bicicleta, mas também porque a partir do momento que vocês entendem a nossa proposta aqui, que é que você possa abrir a sua própria escola de bicicleta, você tem o potencial aí de se tornar seu próprio patrão, ter mais tempo para passar com a sua família, ter essa liberdade de escolher o horário que você vai trabalhar e começar ganhando R$ 100 a hora. Na live passada, a gente falou sobre isso, né? O assunto foi todo em cima disso. Será que é caro? É um serviço que a gente cobra R$ 100 a hora? E eu passei aqui 50 minutos mostrando que não, que para as pessoas que realmente enxergam o benefício, né, que a bicicleta oferece, isso não fica caro. Muito pelo contrário, as pessoas que tomam aula de bicicleta depois de um tempo, quando começam a perceber esses benefícios, costumam dizer tranquilamente, até de forma emocionada, que foi o melhor investimento que fez. Então, cada dia que passa, as pessoas procuram mais as aulas de bicicleta e essas pessoas elas estão falando bem, né, do serviço para outras e tudo. Então, resumindo o conteúdo da aula passada, tem pessoas que me procuram e elas nem falam sobre preço, porque elas estão tão interessadas nas aulas e na metodologia e em tudo de bom que as outras pessoas disseram, que elas escolhem lá o horário e vão fazer a aula. Então, basicamente, é isso. A nossa proposta é estar aqui toda quinta-feira, 8 horas. A gente tem live, na segunda tem também, mas na segunda é para o público que quer começar a pedalar, para o público iniciante. Então hoje aqui é para o público que quer começar a trabalhar com a bicicleta dando aula. E o assunto de hoje é investimento, né? Quanto eu preciso investir para começar a trabalhar com a bicicleta? Vamos lá, a Angélica tá dizendo aqui, com certeza, um dos melhores investimentos que eu fiz na vida. Então, ela sabe do que eu estou falando. Para você começar a trabalhar, você precisa de uma bicicleta. A gente está considerando aqui que o público que gosta da bicicleta já tem uma bicicleta, pelo menos aquela bicicleta para o seu uso pessoal. Dá para começar com essa bicicleta? Dá. Tem alguns detalhes que precisam ser analisados. Então, se a bicicleta for muito grande, não é muito legal dar aula, porque você não vai conseguir dar aula a todo mundo, só as pessoas que são mais altas, as pessoas menores, e nosso público é, em maioria, mulheres com mais de 45 anos, então são pessoas que elas buscam uma atenção, uma paciência maior e elas querem sentir confiança. E uma bicicleta muito alta não deixa elas com os pés no chão. Então, literalmente, elas ficam com os pés fora do chão e elas ficam inseguras. Então é interessante que a bicicleta seja realmente adequada para pessoas com a estatura menor também. A dobrável é a bicicleta mais indicada nesse sentido, porque ela tem uma característica fantástica. É um efeito colateral por ela ser dobrável. Como ela precisa ser dobrada, ela fecha bastante, né? Então ela tem regulagem de altura de banco, que toda bicicleta tem, mas ela tem regulagem de altura de guidão também. E isso dá pra gente na aula a condição de setar ela para uma pessoa mais alta ou para uma pessoa mais baixa. A outra grande questão da dobrável, que é fantástica para a aula, é que como o centro de gravidade dela é mais baixo, fica mais fácil de se equilibrar em baixas velocidades, e a pessoa que está começando, ela adquire mais confiança. Ela fica mais tranquila, ela fica mais segura na dobrável. Tanto que tem pessoas que aprendem a pedalar na dobrável, e quando a gente precisa passar para uma aula um pouco mais para frente no nosso cronograma de treino, no nosso calendário, onde ela vai aprender câmbio e subida de ladeira, a gente passa para outra bicicleta e ela estranha, diz, não, eu quero a outra, essa daqui é estranha e tal. Eu disse, não, você vai se acostumar. Mas assim, o centro de gravidade da bicicleta dobrável é muito confortável realmente. E as pessoas, quando se acostumam, gostam muito. E a terceira questão é os pedais. Uma bicicleta dobrável muito básica, muito barata, ela tem pedais comuns e não serve. Quer dizer, até serve, mas você vai ter uma bicicleta comum, que você vai ter que tirar pedal e botar pedal. A dobrável, ela também dobra os pedais. Então você pode comprar uma bicicleta dobrável, que você fica tranquilo também em relação a essa questão, vamos dizer assim, operacional. No momento de dar a aula, você vai lá com a ferramenta e tem que desatarrachar os pedais da bicicleta. Depois chega um outro momento que você tem que atarrachar de novo. Isso dá trabalho, isso
depende de você ter uma ferramenta na mão, às vezes demora um pouquinho porque o pedal não encaixa de imediato na rosca, você precisa ficar ali tentando. Então com a dobrável você não tem esse trabalho porque você fecha os pedais e dá a aula, quando você precisa você abre. É um simples movimento de mão, você vai lá, abre, vai lá e fecha. Então isso é muito bom. Se você tiver uma dobrável que não tem um pedal que dobra, que fecha e abre, você pode comprar esse pedal e instalar. Não é muito caro e vale a pena o investimento para dar aulas. Mas vamos partir do pressuposto que você não está afim hoje de investir na dobrável. Por quê? A dobrável é uma bicicleta que vende menos. Então por isso ela é mais cara. Uma dobrável, se você for pegar ela com características parecidas com a mountain bike, por exemplo, ela tende a ser a mais cara do que a mountain bike, sendo que a mountain bike muitas vezes ela tem componentes que são superiores. Então a gente encontra uma dobrável de entrada, de aço carbono, que é um pouco pesada inclusive para as aulas, por R$ 1.500 nova. É caro, é muito caro mesmo, mas você pode partir para um desses aplicativos de bicicletas usadas ou sites de bicicletas usadas, você encontra, eu procurei aqui, encontrei dobráveis entre 500 e R$ 1.000 usadas. Tá? E você pode encontrar inclusive bicicletas usadas que são até melhores do que aquela que você compraria na loja por R$ 1.500. Você compra na loja uma de aço carbono, como eu falei. Uma usada de alumínio, a minha, por exemplo, eu comprei por 850, usada de alumínio. Uma usada dessa de alumínio equivalente à minha está custando mais de 3.000, nova, né? Mas vamos lá. Pô, Daniel, não tenho essa grana, não vou comprar uma dobrável, não quero. Você falou também que trabalhar com a minha própria bicicleta pode ser ruim. E aí, o que é que eu vou fazer? Partir para um aro 26 ou aro 24. E aí, nesse caso, você pode comprar usada, ou você pode até conseguir de graça. Por que que é fácil conseguir uma bicicleta aro 24, principalmente a aro 24 sem marcha? Para aula não precisa de marcha, então ela está ideal. Por que que é bacana, é fácil você conseguir uma bicicleta dessa doada, muitas vezes? As pessoas compram a bicicleta aro 24 para crianças e adolescentes. Só que as crianças e os adolescentes crescem e precisam de uma bicicleta maior. Então tem muitas famílias que têm uma bicicleta aro 24 encostada em casa. Quando você consulta a sua família, os seus amigos, fala nas redes sociais que está precisando, às vezes a pessoa lhe vende por um valor bem pequeno, ou muitas vezes você consegue até uma doação. Eu já consegui, tá? Doação de bicicleta aro 24. Isso acontece também com a aro 26. A aro 26 mais simplesinha, que não tem marcha, ou que tem um câmbio, um conjunto de marchas bem simples. Você consegue encontrar aí tanto a aro 24 quanto a aro 26 no aplicativo de bicicletas usadas. Por R$250, R$500 você consegue uma bicicleta muito boa para dar aula. Lembrando que essa bicicleta ela não precisa ser maravilhosa, ela precisa ser resistente, ela precisa estar com tudo funcionando, principalmente freio, né? Porque é o que vai dar confiança ao aluno no início das aulas. E como eu falei, lembrando, não precisa nem ter marcha, que é uma coisa que faz você encontrar mais facilmente bicicletas mais baratas. Considerando ainda essa questão do investimento, é interessante você pensar no registro de um domínio. Eu estou falando aqui para as pessoas que querem ter a sua escola de bicicleta ou querem ser a escola de bicicleta. O que é que eu digo assim quando querem ser a sua escola de bicicleta? Elas sozinhas vão fazer tudo. Elas vão falar com os alunos, elas vão marcar as aulas, elas vão dar aula. Ou seja, a pessoa vai trabalhar de forma autônoma. Mas eu acredito que isso é um trabalho tão legal. Eu já tenho 7 anos trabalhando com isso. Quem não conhece ainda a minha escola, pesquisa aí, já fui de bike, vocês vão encontrar com facilidade na internet. Vejam lá o histórico de aulas, de vídeos nos perfis das redes sociais, é muito bacana. Trabalho que eu sou apaixonado. E o que acontece é que essa pessoa que hoje está pensando, de repente, em começar a dar aulas de bicicleta só para complementar a sua renda, com o passar do tempo tem muito potencial de crescimento. Eu vou falar rapidamente aqui do caso de Ed, só para vocês perceberem. Eu vou contar o caso de Ed depois, numa outra live, dedicada só ao caso dele, para vocês ouvirem a história dele toda. Mas em resumo, ele é uma pessoa como vocês, que estão aqui, que gostam de bicicleta, que já utiliza a bicicleta, inclusive ele usa como principal meio de transporte. Eu não sei qual foi a última vez que Ed pegou um ônibus, um metrô, ele anda de bicicleta a cidade inteira, ele não tem carro, por opção, ele não gosta, não quer ter, nunca pensou em comprar um carro. E ele decidiu, assim como eu, que ele ia viver da bicicleta. E ele passou anos, eu conheço o Ed pelo menos há 6 anos. Ele começou a pedalar comigo, nas aulas que eu dava, inclusive. E eu conheço ele desde esse início aí da aproximação dele com a bicicleta. A bicicleta para ele foi
divisor de águas, é um assunto para um outro momento. Mas ele se apaixonou tanto que ele disse, não, eu só quero andar de bicicleta, e com o passar do tempo ele disse, pô, ele trabalhava com informática também, eu quero trabalhar com a bicicleta. Então ele começou a inventar o que fazer. Ah, eu vou fazer entrega, já fez entrega de bicicleta, eu vou lavar a bicicleta dos meus amigos. Ele ia lá em domicílio, lavava a bicicleta. Ele, quando viu que não estava dando grana suficiente, passou a fazer de tudo um pouco. Ele chegou a tirar férias, a última vez que eu conversei com ele, antes dele passar a trabalhar com a bicicleta, usando a minha metodologia, ele estava substituindo férias de uma portaria de um condomínio. O salário dele era isso aí. E eu perguntei para ele, Ed, quanto é que você está tirando por mês, juntando tudo aí que você faz? A entrega, a aula de bicicleta, a substituição das férias lá na portaria, o plantão, né? Juntando tudo, ele, Dani, eu tiro entre 700 e 800 reais. Eu digo, tá. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui como instrutor de bicicleta. Eu dei um curso para ele, esse curso, né, que a gente está fazendo aqui para vocês, eu fiz para ele de maneira acelerada. Foi um intensivão de um mês, foi janeiro desse ano. Em janeiro ele fez o curso todinho. Em fevereiro eu disse a ele, Ed, não faça mais outra coisa, eu quero que você trabalhe só dando aula, para você perceber realmente o que é que isso vai render para você no final do mês. E no final do mês, dando aula de bicicleta exclusivamente, ele tirou R$ 2.000. Gente, é mais do que o dobro que ele estava acostumado a ganhar. Ele não acreditou, ele disse, não estou acreditando. Eu disse, você não estava acompanhando a planilha de aula para você ver quanto estava entrando lá de seus alunos? Ele, eu não estava acompanhando, R$ 2.000. Ele ficou emocionado quando ele recebeu esse dinheiro. E quando você passa por isso, você se empolga e você quer dar mais aulas, e a minha intenção é formar vocês para que vocês possam construir o seu empreendimento, para que vocês possam ter uma escola e ter pessoas trabalhando para você dando aula. Então, quando eu falo para vocês que é interessante registrar um domínio, é para você pegar o nome que você gostaria de usar na sua escola e começar a utilizar desde agora. Então, mesmo que você vai trabalhar sozinho, o nome da minha escola Já Fui de Bike. A partir do dia que eu resolvi dar minha primeira aula, eu já me apresentei como Daniel da Já Fui de Bike. E o que é que acontece se eu começar a usar esse nome e depois outra pessoa for lá e registrar? Eu não vou conseguir amanhã ou depois ter um site com esse nome, que é bem importante para captar alunos. Isso faz parte do nosso curso também. Como fazer a prospecção, como conseguir lotar a agenda de aluno. A gente precisa de um site, a gente precisa fazer um trabalho de divulgação nas redes sociais, divulgação paga, precisa fazer as campanhas lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Isso é uma coisa que eu ensino também, como fazer essas campanhas. Eu perdi muito tempo antes de aprender que eu precisava investir em marketing para poder ter aluno e ter mais dinheiro para investir em marketing. Então, o registro do domínio é importante. Dito isso, gente, é bem baratinho, R$ 40 por ano. Então a gente está falando aqui de um investimento de R$ 40 que você paga uma vez e você só vai precisar se preocupar em pagar de novo no próximo ano. Eu acho que vale a pena você ter esse cuidado. E quem está preocupado aí, mas eu vou registrar um domínio sem saber o nome que eu vou utilizar. Gente, nome parece difícil, mas é a coisa mais fácil pelo seguinte. Todo nome, ele parece estranho. Todo nome, ele parece estranho. Depois que você começa a praticar, a utilizar, a dizer, que ele fica conhecido, fica tranquilo para se utilizar. Então, vamos pegar exemplos aí. Aqui em Salvador, a gente tem uma banda muito conhecida, que fez e faz muito sucesso, que é o Chiclete com Banana. Eu imagino que quem ouviu a primeira vez esse nome, Chiclete com Banana, deve ter achado estranho. Hoje não é estranho para ninguém, todo mundo adora. Todo mundo que está acostumado. Mas se é a primeira vez que você ouve, você vai dizer, pô, uma banda se chama Chiclete com Banana. Então, gente, pensa no nome da sua escola, e assim que você tiver a mínima segurança que esse nome está legal, registra logo o domínio, porque com o passar do tempo isso vai ser muito útil para vocês. Então, eu já estou dando uma dica aí futura. Isso eu vou falar no futuro, mas eu estou falando de investimento. São R$ 40 no domínio. Você vai precisar de um celular. Daniel, você está me dizendo que para dar aula de bicicleta eu preciso de um celular? Para quê? Gente, a escola não funciona só no momento que você está dando aula de bicicleta. Você precisa agendar a aula, você precisa responder os alunos, você precisa confirmar se a aula do dia seguinte está ok, você precisa divulgar o que você está fazendo. Então você precisa de um celular, principalmente porque você precisa, durante os momentos de aula, captar o seu trabalho para usar como divulgação. Nós vamos ter uma aula no futuro, aqui, uma live no futuro, falando só sobre essa questão de como você conseguir alunos, né, para lotar a sua agenda. A gente lota mesmo a agenda. Para você fazer isso, você tem que mostrar, né, o que é que você está fazendo e principalmente qual é o resultado, qual é a transformação que você está levando para a vida de uma pessoa. Então não adianta só você dizer eu dou aula de bicicleta. Como eu falei na live passada para quem assistiu,
Quanto mais específico e mensurável você for na sua oferta, mais cliente você vai ter, mais sucesso você vai ter na captação de alunos. Então, quando você mostra, olha, essa aqui é a Ana, ela tem 53 anos, é bancária aposentada, está procurando a gente aqui para aprender a andar de bicicleta, porque ela quer pedalar junto com o filho, ela também quer melhorar a saúde dela, o médico recomendou que ela perdesse peso, e ela está aqui na sua primeira aula, e você mostra a Ana na primeira aula que ela não consegue tirar o pé do chão. Aí você chega lá na quarta aula, a maioria dos nossos alunos, usando a metodologia que a gente tem aqui, que eu vou ensinar, usando essa metodologia, vocês vão conseguir ensinar os seus alunos, a maioria pelo menos, em 4 aulas a pedalar. E você volta lá e diz, gente, vocês lembram de Ana que eu mostrei aqui no começo do mês? Olha aqui, ó, na quarta aula, aí tá a Ana lá pedalando, feliz, junto com o filho, equilibrada, com o banco alto já, parando a bicicleta, saindo com a bicicleta. Então você mostra uma transformação que foi provocada pelo seu serviço na vida daquela pessoa. E você chama a Ana no final, Ana, fala aqui para as pessoas se você está feliz. Gente, nesses momentos os depoimentos são os mais maravilhosos possíveis, emocionantes, porque a pessoa está no momento que ela está empolgada, ela está feliz. Então ela chega dizendo, gente, foi o melhor investimento do mundo, eu estou tão feliz, se eu soubesse eu tinha procurado antes, eu tinha muito medo, mas a metodologia é segura, a gente não sente medo de cair e tal, eu já comecei a ter tais e tais e tais benefícios, eu não quero parar de pedalar mais nunca, eu vou continuar nas aulas. Então você consegue depoimentos fantásticos, espontâneos e verdadeiros. Verdadeiros. Você, a partir do momento que você começa a divulgar seu trabalho dessa forma, você se torna íntegro, porque você está divulgando e mostrando que você entrega aquela transformação. Quando você divulga que você vai dar uma aula de bicicleta, você não divulga que vai dar uma aula de bicicleta, você faz a aula de bicicleta depois. Mas você divulga aquelas coisas que eu falei que a Ana queria. O que é que a Ana queria? Pedalar junto com o filho, melhorar a saúde, emagrecer, sei lá, tem muitas coisas, são muitos benefícios que a gente consegue entregar com essa transformação. Então você vende essa transformação e quando você mostra, você está sendo autêntico e íntegro. Você está dizendo aqui, ó, o que eu prometi eu entrego, olha a Ana aqui. E aí você vai mostrando muitos momentos da vida de Ana no futuro, enquanto ela é aluna sua. E a Ana que entra a pedalar comigo, ela aprende a pedalar, muitas dessas Anas, elas entram para pedalar no nosso clube, elas se treinam bastante, se preparam para fazer uma cicloviagem. Então daqui a 6 meses você está mostrando Ana fazendo a cicloviagem com você, de 300 quilômetros. Aí o pessoal vai dizer, gente, essa é aquela Ana, que há 6 meses atrás eu vi que ela aprendeu a pedalar lá com Daniel. Então, você precisa de um celular. E hoje, gente, você consegue fazer tudo isso aí que eu falei, fazer vídeos, gravar depoimentos com celular. Você não precisa de grandes tecnologias para isso. Tem aplicativos hoje que você coloca no celular, você edita vídeo, você bota música, você bota a headline, que é o título do vídeo em cima, você melhora a qualidade do áudio, você faz muita coisa, aplicativos gratuitos, outros pagos. Então você não precisa no começo de muita coisa. Você pode começar com o celular. Agora vamos falar sobre investimento, né? Ó, eu estou com um comentário aqui de Meire dizendo o seguinte, posso dizer que Cláudia deve ter saído alguma coisa errada aí, Meire, no comentário. Tá meio difícil de ler, mas deve ser evoluiu e muito depois das suas aulas, tipo postura e equilíbrio. Então aqui, ó, a Meire já está falando aí sobre o resultado de uma aluna. Ela me indicou Cláudia, que é amiga dela. Cláudia fez aula comigo. Quer dizer, se eu estou mostrando para vocês um vídeo de Cláudia, como era antes, como era depois, e Meire está falando aqui, está atestando, você vê que é uma pessoa real. Tá aí, ó, atestando, aí melhorou. Então posso dizer que Cláudia melhorou e muito depois das suas aulas, tipo postura e equilíbrio. Então é esse tipo de coisa que você precisa mostrar. Então você tem que ter um celular para isso. Agora, por exemplo, eu pegaria o print dessa tela aqui e já colocaria nos stories lá do Instagram, falando, olha, da história de Cláudia e tal, fazia um videozinho falando e depois botava esse comentário de Meire. É isso que eu vou fazer, inclusive, viu, Meire? Depois eu vou pegar seu comentário e vou fazer. Então você precisa de um celular. Mas, gente, hoje, quem é que não tem um celular? Quem é que não acessa o WhatsApp? Quem é que não usa Instagram, Facebook? É muito comum que você já tenha. Então estou considerando aqui que você vai gastar 0, né, para ter um celular. Mas se você precisar investir num celular melhor, obviamente você tem que colocar isso nas suas contas. Você vai precisar fazer um trabalho de divulgação nas redes sociais. Esse trabalho é um trabalho ativo e gratuito. Pesquisar grupos no Facebook, no LinkedIn, criar um perfil no Instagram, entrar em grupos do WhatsApp que sejam de interesse. Eu só peço uma coisa,
não entre em grupos para fazer propaganda que não leve valor para aquelas pessoas que estão ali. Então tem que ser realmente grupos que tenham interesse, porque senão você se queima. Mas você pode sim pegar vários grupos lá no Facebook e divulgar que você está dando aula de bicicleta. Grupos que tenham tudo a ver, onde as pessoas queiram realmente isso. Onde as pessoas estejam procurando vida mais saudável, procurando emagrecer, procurando essas coisas que eu falei que as pessoas procuram. Então, para fazer esse trabalho nas redes sociais, você não precisa gastar nada. No começo você não vai gastar nada. No começo você vai conseguir seus primeiros alunos assim, divulgando no seu Facebook, divulgando no seu Instagram, divulgando nos grupos de WhatsApp que você participa. Quantos alunos, como Mary, por exemplo, aqui, Mary, ela me conheceu através das redes sociais ou de grupo de WhatsApp, com certeza. E ela me indicou Cláudia através do WhatsApp também. Então, ela sabia que eu dava aula, então estou divulgando lá nos meus grupos do WhatsApp que eu dou aula de bicicleta, as pessoas que me conhecem já sabem, um dia vai aparecer um aluno ali. Então, redes sociais também, zero. Você vai precisar, gente, criar uma página para colocar a sua escola no digital, né? Você precisa ter presença no digital, então você precisa de uma paginazinha onde você vai ter a logomarca da sua empresa futura, se não tiver ainda não tem problema, uma fotozinha, você vai publicar lá depoimentos dos seus alunos, testemunhos, vai publicar vídeos onde você conta histórias, né, de transformação de seus alunos. Você precisa dessa página. Você sabe quanto você gasta hoje para colocar uma página no ar? Nada, gente. E sabe quanto você precisa pagar para alguém colocar essa página para você? Nada também. Tem o Wix aí que eu recomendo para todo mundo. É hospedagem gratuita e com a interface de criação de página muito simples. Você vai lá, é como se você estivesse lá no seu Word colocando foto e dados. Você vai fazer uma página estática bem bonitinha lá. E você precisa também no futuro de uma página de captura. Essa página de captura também tem ferramentas onde você vai conseguir de graça. O que é uma página de captura? Onde as pessoas interessadas elas vão se inscrever para começar a receber seu conteúdo. Então todo aquele conteúdo que você está gerando de vídeos, de dicas, de aulas, você vai falar muita coisa para, como eu falei na live passada, para ganhar autoridade perante os olhos de quem está ali vendo ali, você vai ter que divulgar muito conteúdo de qualidade, que esteja aderente ao que você faz. Quando você faz isso, às vezes as pessoas elas querem também não só ver esse conteúdo aparecendo nas redes sociais, elas querem também que você envie para elas. Então elas vão colocar um e-mail lá para você enviar. Isso é importantíssimo, porque você vai começando criando uma base, né, de pessoas que você vai amanhã ou depois usar essa base para fazer a sua divulgação também. Não é que você vai pegar toda a sua divulgação e mandar para a base de e-mail, não é isso, mas você pegando os e-mails dessas pessoas e colocando, por exemplo, no gerenciador de publicidade do Facebook, você consegue criar públicos semelhantes, ou seja, pessoas que têm as mesmas características daquelas que gostam do seu trabalho. E ali você vai conseguir vender as suas aulas de maneira mais fácil, mais rápida e mais barata, porque são pessoas que já têm interesse. Então é bem importante ter uma página de captura também. Ô Silas, escreve o tema aí que eu fixo, tá? O tema de hoje é quanto eu preciso gastar para começar. Escreve aí para mim, Silas, que aí eu dou uma fixada no tema. Por favor, faz isso para mim. Bom, então você precisa colocar essa página de captura também no local onde as pessoas vão preencher um formulário e você vai receber esse e-mail. Você consegue fazer isso, gente, hoje de uma maneira bem simplória no Google Docs, não gasta nada e tem serviços mais legais como SurveyMonkey, serviços de formulários que você pode usar de maneira gratuita também. No futuro, quando o dinheiro estiver entrando, você já estiver com a escola rodando, aí você pode melhorar isso. No começo você não precisa nem se preocupar com a página de captura, nos primeiros dias nem precisa se preocupar, só com uma paginazinha para ter uma presença virtual, uma presença digital. Quando você colocar a sua página no ar, se você não quiser gastar nada, você ainda não vai poder usar aquele domínio que eu tinha falado que era para registrar antes. Aí, Silas colocou aqui o tema, eu vou fixar o comentário dele. Pronto, o tema já está fixo aí. Valeu, Silas, obrigado. Eu estava falando sobre o que mesmo, gente? Tá. Se você quiser colocar a sua página no ar e você ainda não tiver a grana para pagar o provedor, não quiser fazer isso, você pode usar um domínio gratuito que o Wix vai lhe dar, ou qualquer outro provedor que você queira, né? Só que o Wix eu falo porque ele já tem uma ferramenta de desenvolvimento de página, né, de layout de página, bem fácil de usar, qualquer pessoa utiliza, é bem intuitiva, didática,
Mas a partir do momento que você disse, olha, já está entrando uma graninha aqui pela história, eu quero investir para ter o meu domínio, então já fui de bike.com.br, é o domínio da minha escola, eu já tenho um site com esse domínio. Se as pessoas digitarem, já fui de bike.com.br, as pessoas acessam o meu site. Se vocês quiserem isso também, gente, não é muito caro, você consegue fazer isso por R$19 por mês. Então, a partir do momento que a grana começa a entrar, você vai melhorando as coisas. Então, você gasta 0 no começo e depois você vai melhorando. Então tá, já está entrando uma graninha, já estou conseguindo dar aula, vou pagar R$19 por mês para ter o meu domínio funcionando, aquele domínio que você já registrou lá atrás, tá? Se nesse momento que você for registrar o domínio, você descobrir que ele já está registrado, você vai ter que mudar o nome da sua escola. Por isso que eu disse que você precisa registrar desde que você começa. Então, até o momento, a gente não gastou quase nada. Praticamente só comprou a bicicleta, se você não tiver a bicicleta. Vai ser necessário você ter a formalização da sua escola para conseguir trabalhar, para conseguir emitir nota fiscal, para conseguir fazer o seu serviço. Você pode começar com o MEI. Gente, o MEI, que é CNPJ, né, mas é diferente, é para o microempreendedor individual. Ele é feito pela internet, você não precisa de contador e você não gasta nada, você vai só recolher o seu imposto, né, todo mês direitinho, e você pode faturar até R$80 mil no ano. O que eu acho pouco. Se você vai cobrar R$100 a hora, se você vai lotar a agenda, você vai faturar muito mais do que isso. Se você vai ter instrutores trabalhando para você, você vai faturar muito mais do que isso. Mas dá para começar. E depois você muda. Depois você pega aquele MEI e transforma numa empresa limitada, num simples, o que você quiser. Aí você vai deixar isso para depois. Não precisa, no começo, você se preocupar ainda em gastar dinheiro com contador, com os trâmites para a abertura de uma empresa, que não seja MEI, né? Então, o MEI também você gasta 0, faz sozinho em casa mesmo pela internet. No começo, como eu falei, você não vai gastar nada para anunciar, porque você vai anunciar nas suas redes sociais, você vai anunciar nos grupos, você vai anunciar onde você conseguir fazer isso de maneira gratuita e você vai conseguir os seus primeiros alunos. Aí eu recomendo o seguinte, se você está começando um negócio novo e você já tem grana, a primeira coisa que você tem que fazer é investir em anúncio, porque é isso que vai trazer novos clientes para que você consiga ter mais dinheiro. Mas vamos pegar a pior situação. Você está zerado, você não tem dinheiro para nada, você tem o seu trabalho, você está trabalhando e você quer começar a dar aula de bicicleta como uma atividade para ter uma renda complementar. Eu recomendo realmente que você tente se virar com a grana que você já recebe do seu trabalho e o que entrar das aulas, você investe em propaganda. Então você conseguiu esse mês dar aulas que no total renderam R$1.000 o mês inteiro. Você vai pegar R$1.000 no próximo mês e você vai investir em propaganda. Então é a técnica do montinho montão. Como é que funciona isso? Você começa com um montinho de dinheiro e anuncia só aquilo que esse dinheiro dá para anunciar. Então no primeiro mês você não anunciou nada porque você não tinha, mas aí você pode vender uma bicicleta velha, você pode economizar os almoços fora, você pode... Gente, quem quer empreender tem que passar por esse processo, tem que levantar dinheiro. Né? Se você está pensando em trabalhar com uma bicicleta para ganhar dinheiro e não só para fazer um trabalho de maneira voluntária, lindamente lá para as pessoas, o que é muito legal, mas se você quer também ser empresário, ganhar dinheiro, ter o seu sustento dali, você precisa investir. Então, no começo você não tem nada. Então, no primeiro mês você vai começar a fazer propaganda gratuita, nas redes sociais, nos grupos, você vai conseguir alguns alunos já, com certeza. Primeiro mês já dá para você levantar uma grana com aula, através do boca a boca, lembrando que vocês vão tomar um treinamento, vocês vão aprender como fazer essas aulas, né, de maneira que tenha um bom resultado. Então as pessoas vão falar, olha, fulano está dando aula de maneira maravilhosa, a gente não cai, a gente não precisa ficar com medo, a gente consegue aprender em menos tempo. A gente consegue aprender aí em 4 aulas, coisa que eu imaginava que ia levar 6 meses, em 4 aulas eu já estou fazendo. Então as pessoas vão indicando outros alunos. Você pode vender alguma coisa que você tem, você pode cortar uma TV a cabo que você tem em casa. Depois você bota de novo, gente, mas no começo é assim. Então a técnica montinho montão, ela é desse jeito. Você economiza tudo que você pode, deixa de almoçar fora, leva a marmita para o trabalho, é um mês, gente. E no final do mês você junta tudo que você conseguiu ganhar com as aulas, e aí você vai fazer suas primeiras campanhas, né, de impulsionamento, né, daquele conteúdo que você já está gerando, de suas propagandas no Google. No nosso curso que a gente vai lançar futuramente, eu vou ensinar a fazer isso, vocês entrarem lá na ferramenta do Google, do Facebook e do Instagram, para fazer a criação das suas campanhas, né, de propaganda, de marketing. E aí quando você faz as suas primeiras, você faz aquilo de maneira bem... como é que eu posso dizer?
tímida. Por quê? Aquilo tem que caber dentro do orçamento que você tem. Mas é impressionante, à medida que você começa a divulgar, os resultados começam a aparecer. Começa a aparecer aluno dizendo, olha, eu vi lá no Google que tem uma escola de bicicleta, eu nem sabia que existia. Você começa a perceber, gente, que funciona de verdade. Vocês sabiam que tem muita gente que eu conheço que tem negócios aí e que, assim, não vão bem e não sabem até quando vão conseguir ficar com seus negócios porque vivem de marketing da esperança. Sabe o que é marketing da esperança? Eu vou fazer o melhor que eu puder esperar que o aluno venha. Não funciona, gente. Não é só o boca a boca que vai funcionar, nem é só a esperança que vai trazer pessoas. Você tem que divulgar. E funciona de verdade. Eu digo pra você que a partir do momento que eu tomei essa consciência e eu comecei a divulgar, foi um divisor de águas. Eu consegui realmente estruturar minha escola, ter aluno, lotar a agenda, consegui realmente ganhar algum dinheiro, investir mais em propaganda. Então o Montinho Montão é isso. Você no primeiro mês pega aqueles R$1.000, foi o exemplo que eu dei aqui hipotético, junta com o que você economizou e você já vai fazer a sua primeira divulgação. Conseguiu alunos novos no segundo mês, você vai pegar aqueles mesmos R$1.000, se entrou mais dinheiro, bota mais um pouco, e a tendência é que você sempre vá aumentando essa divulgação à medida que vai entrando dinheiro, até chegar um momento que você vai conseguir ter suas campanhas e vai conseguir ter lucro também. E aí você vai investir em novas bicicletas, você vai investir na sua empresa, vai investir no site melhor, mas o primeiro investimento é na publicidade, utilizando a técnica Montinho Montão, se você não tem dinheiro já em caixa ou guardado para fazer esse investimento. Tá? Então você vai investir quanto você conseguir para anunciar. Certo. Estou consultando aqui minhas anotações para não esquecer de nada, tá? Beleza, então vamos resumir aqui o nosso investimento. Então, Silas, qual é o assunto de hoje? Quanto eu preciso investir, tá? Silas usou a palavra gastar aí, mas eu diria investir para começar. Se você não tem uma bicicleta, R$500, você compra uma dobrável, boa para aula, usada, ou você compra um Aro 26, Aro 24, R$40 para registrar o domínio, usa seu celular, zero, você vai utilizar as redes sociais para começar a fazer sua divulgação, então você não paga pela divulgação, zero, uma página no Wix, zero, faz seu MEI, zero, e somando tudo, R$540, se você não tiver uma bicicleta. Você vai começar ganhando R$100 a hora. E se tudo der certo, logo no primeiro mês você vai ganhar mais do que você imagina. A Ed, por exemplo, ganhou R$2.000 no primeiro mês. Será que vale a pena você investir R$540, começar a fazer uma atividade nova, que vai fazer com que você se torne seu próprio patrão, com que você tenha mais tempo para ficar com sua família e seus amigos, porque você escolhe a hora que você trabalha, que você tenha melhores hábitos, que você melhore a qualidade de sua vida, de sua saúde, e consiga ganhar uma grana que realmente é interessante. Gente, é uma fonte de renda consistente. O nome do projeto, esse projeto que a gente está falando aqui, é Projeto Fonte Nova. E a inspiração desse nome, ele veio justamente dessa questão. É uma fonte nova de renda, saúde e liberdade. E a proposta é que você crie a sua própria escola de bicicleta, começando do zero, e que você comece faturando R$100 a hora. R$100 a hora, gente, é uma boa grana. Faça a conta hoje. Quantas horas você trabalha por semana? Qual é o seu salário? E faça uma conta. Você vai descobrir de repente aí que você está ganhando R$5 a hora. Trabalhando pra caramba, se matando dentro de sua empresa, fazendo hora extra, passando mais tempo do que deveria, sem ter tempo de ficar com sua família, sem ter tempo de se dedicar a estudos, a projetos novos, sem ter condição de decidir o que você vai fazer, fica à mercê. Agora, por exemplo, tá galera aí, né, que foi colocado de férias e que não sabe se quando voltar a trabalhar vai ter emprego, porque a coisa tá difícil para todo mundo. Mas se você é dono do seu próprio negócio, a coisa fica difícil, mas pelo menos esse medo você não tem. Você sabe que vai voltar a trabalhar, porque no dia que você puder, você reabre a escola e volta a funcionar. Eu tô nesse pé agora. Então, esse foi um dos motivos, inclusive, de eu ter criado aqui essas lives de quinta-feira, de eu ter começado esse projeto. Querer contribuir, querer colaborar, né, para nesse momento de distanciamento social, de quarentena, vocês utilizarem o tempo de vocês de maneira produtiva, de maneira positiva, de uma maneira que vocês podem, quando terminar essa quarentena, estarem melhor do que antes. Então, assim, quem hoje está
desesperado, pensando no pior e paralisado, quando tudo voltar ao normal, vai estar no mesmo ponto ou pior do que estava antes. Quem está investindo tempo num curso como esse que eu estou dando aqui, em adquirir, em absorver um conteúdo como esse, não está perdendo nada, gente. E quando chegar no final, vai estar melhor do que estava antes, porque vai ter uma habilidade nova, você vai ter a escolha, você vai escolher se você quer, de repente, abrir uma escola de bicicleta ou não. E quem não sabe, não pode escolher. Vai ter que deixar que os outros escolham por si, né? Shirley Amâncio Caldas, uma das pessoas que eu devo muito aí por essa transformação que aconteceu na minha vida, foi ela que me recomendou. Ela, na época, fazia RPG comigo para tentar melhorar minha postura, melhorar problemas sérios de coluna, de dores. E ela me disse, olha, você tá gordo, você pode não enxergar isso, mas você tá gordo. E você precisa diminuir esse peso. E você precisa procurar uma atividade que você goste. Porque se você for fazer academia, você vai abandonar. Foi ela que me disse isso, foi por causa dela que tudo isso começou. Eu peguei a bicicleta, comecei a pedalar, me reencontrei ali e hoje eu tô aqui com vocês. Então ela fez um comentário aqui, lá no YouTube, dizendo o seguinte, já sabemos que vale a pena, né, Dani? Com certeza, mas com certeza vale a pena mesmo. Então, gente, sobre o assunto, é isso. Né? A gente está chegando no final aqui. Se vocês têm comentários, façam agora, que é hora da gente começar a responder. Se não tem, a gente está terminando aqui. Meire está falando aqui, ó, que sem falar que as instruções se carregam para a vida toda, exatamente, né? O que você está aprendendo aqui você leva para a vida toda. Sinceramente, para ser completamente honesto com vocês, quando eu comecei a dar aula de bicicleta, eu não imaginava que eu ia ter uma escola de bicicleta, que eu ia viver disso, que eu estaria hoje falando aqui com vocês, eu achava que era um bico. Então vocês podem estar começando aqui achando isso, não tem outro jeito, eu vou aprender aqui a dar aula porque de repente eu tenho um negócio, né? Eu vou ensinar as pessoas a andar de bicicleta, mas quando eu puder eu volto a fazer minha atividade. Gente, eu também pensava assim, estou aqui hoje. Obrigado, gente. Obrigado, Angélica. Maninha, você está presente aqui, obrigado também. Não tive aula com você, Daniel, mas seus pedais de quinta-feira já eram uma aula. Na verdade, o objetivo dos pedais de quinta era isso. E foi por isso que eu parei, Mary, de fazer as aulas nas quintas-feiras, porque assim, eu estava tentando dar aula, mas as pessoas só queriam passear, e aí até reclamavam que eu estava falando demais. Eu disse, não, eu venho para as redes sociais agora, então aquele trabalho que eu fazia lá nas quintas-feiras é esse que eu estou fazendo aqui hoje. E nas segundas-feiras, principalmente. Davi, Daniel, esta é uma série que você vai fazer toda quinta? Sim, toda quinta-feira, 8 horas. A gente está aqui juntinho, tá? Falando sobre como empreender no mundo da bicicleta. Tá? A proposta aqui, Davi, é que você aprenda, passo a passo, como você pode abrir a sua própria escola de bicicleta, começando do zero, para ganhar R$100 a hora. Na semana passada a gente falou sobre quando o cliente diz que está caro, porque algumas pessoas podem não acreditar que você pode começar cobrando R$100 pela hora da aula de maneira muito justa. Então eu falei bastante sobre isso e hoje o assunto é quanto a gente precisa investir para começar. Você pode investir quanto você quiser, mas o que precisa mesmo, se você já tem uma bicicleta, é R$40 para registrar um domínio, como eu mostrei para vocês aqui durante a aula de hoje, durante a live de hoje, certo? Então, gente, para finalizar aqui, eu vou recapitular. A gente tem esse projeto que é chamado Jornada Fonte Nova. Toda quinta-feira, 8 horas, eu estou aqui com vocês para ensinar para vocês que querem fazer da bicicleta uma fonte de renda consistente, que pode trazer para vocês também saúde e liberdade. Então, o projeto Fonte Nova, vem daí o nome. Davi está dizendo que tem interesse de melhorar a técnica de ensinar. Você está no lugar certo, Davi. Pode continuar com a gente aqui que você vai melhorar com certeza. Nas segundas-feiras, a gente tem live também, toda segunda, 8 horas, que é para o público que está iniciando no ciclismo e que quer dicas como, por exemplo, eu tenho dúvida de como comprar minha primeira bicicleta, eu tenho dificuldade de subir ladeiras, eu não sei como fazer para acompanhar as pessoas, eu estou velho demais para começar a pedalar, então esse é o assunto das lives de segunda-feira. A live de segunda-feira agora passada foi... eu acabei de falar o assunto, não estou lembrando agora, mas acabei de falar aqui agora mesmo. Depois eu lembro, tá? Sim, foi qual a bicicleta certa para começar. Segunda-feira agora a gente falou sobre isso. Então, gente, estou à disposição de vocês. Aí, se vocês tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente tem mais 10 minutinhos.
deixa eu aproveitar a presença de vocês aqui para contar um pouquinho mais da história de Ed. Eu falei, né, sobre a história dele, e vocês gostam de história. Todo mundo gosta de história, inclusive isso é uma coisa que eu falei na live passada. Se você quer mostrar o seu serviço, mostre através de histórias, né? As pessoas lhe dão mais tempo, né, de ouvido, escutam mais tempo. Você tem algum curso tipo videoaulas sobre técnicas de ensino? Ainda não, Davi. Esse curso a gente está preparando e em breve a gente vai estar colocando ele no ar. No momento que eu tenho é curso voltado para quem quer melhorar como ciclista. Então tem um curso de mecânica básica, eu tenho um curso de equilíbrio, mas o curso de técnica para quem quer aprender como melhorar a sua técnica para ensinar outra pessoa a pedalar é uma coisa que está dentro desse projeto, Jornada Fonte Nova, eu estou trabalhando nele e a gente vai lançar em breve, tá? Esse curso. Quando vai fazer um pedal para matar a saudade? Amanhã. A gente vai fazer esse pedal para matar a saudade assim que for liberado, né? Que seja possível pedalar, com certeza a gente vai fazer um grande pedal aí para marcar esse retorno aos pedais, né? Por enquanto a gente não pode fazer pedal em grupo. Agradeço pelo incentivo de ter um bom futuro empresarial. É isso aí, é isso aí. Então, voltando aqui, ó, vocês podem fazer os comentários que quiserem, tá? Porque eu tô falando agora sobre a história de Ed, mas não é o assunto de hoje. O mais importante aqui é responder aqui os seus comentários. Valeu, manhã. Muito obrigado por já se colocar aí dentro do nosso pedal de retorno. Ed, quando eu conheci, foi num pedal que eu chamava de 2 em 1. O que é que era o pedal 2 em 1? Foi a primeira iniciativa que eu tomei. Davi, tenho interesse também nesses que você falou. Como adquiro? Davi, fala comigo no inbox que eu mando para você o link para você poder comprar as aulas, tá? Eu vendo por um preço simbólico, são vários módulos, se não me engano 5 módulos, e essas aulas estão bem legais mesmo. É feita com muito cuidado, bem detalhado o conteúdo. Eu mando para você o link, tá? Lá do Hotmart. Comente que a OMS reviu seu posicionamento sobre pedalar na quarentena. Silas, não é que ela tenha revisto o posicionamento, não. Mas você está certo, houve uma mudança. A mudança é que a OMS ela agora formalizou a recomendação de usar a bicicleta como meio de transporte para evitar transporte de massa, né? Transportes coletivos, como ônibus, como metrô. Mas ela sempre disse que era para utilizar a bicicleta como qualquer outra forma de fazer atividade física ao ar livre. Agora o que mudou é que a Organização Mundial da Saúde está dizendo o seguinte: nós recomendamos que você use a bicicleta como meio de transporte para não se contaminar. Então ela formalizou, agora é uma recomendação formal. Agora, andar de bicicleta como meio de transporte não é mais uma escolha simplesmente. Ela é uma recomendação de saúde, certo? É isso que Silas está querendo chamar a atenção aí. Então, voltando lá pro caso de Ed, quando eu conheci, eu queria falar sobre desse comecinho. Quando eu conheci Ed, o pai dele me chamou. A gente estava fazendo um projeto que era o Pedal 2 em 1, lá no Parque de Pituaçu. O objetivo era o seguinte: fazer de graça um grupo onde eu pudesse falar no início sobre troca de marcha, uso do câmbio, altura de banco. Então eu ia lá, olhava a altura do banco nas bicicletas todas. A gente fazia um beabá mesmo com o pessoal que estava chegando. E a gente saía para pedalar 5 km, voltava, e saía para pedalar 10 km e voltava. Então a gente fazia 2 atividades em uma. Então quem estava zerado, começando, fazia aquele pedal de 5 km. Quem já estava um pouco melhor, fazia o segundo de 10 km. Então você podia fazer 5 ou podia fazer 15 km. E eu estava no Parque de Pituaçu a cada 15 dias, no sábado de manhã, fazendo isso. E no começo foi, assim, o volume de pessoas cresceu muito rápido. Em pouco tempo tinha 50 pessoas lá pedalando comigo. E foi o pai de Ed que levou ele. E disse: olha, Daniel, eu sei desse trabalho que você está fazendo aqui, me recomendaram você. E esse aqui é meu filho, Ed e tal. Bota ele para pedalar. E aí ele chegou lá com a bicicletinha. E eu tô falando de filho, mas assim, filho já de 25 anos. Não sei qual era a idade de Ed naquela época. Mas ele tinha uma característica de ficar muito em casa. Com 25 anos, ele saía para trabalhar, voltava e passava o resto do tempo na internet, jogando, estudando, não tinha muitos amigos. Pra vocês terem ideia, Ed passou a conhecer muita coisa. Depois que ele começou a pedalar, fez amigos, e os amigos novos começaram a mostrar. Ele não sabia que certas coisas existiam no mundo, porque ele estava ali naquele mundinho dele. Então a bicicleta foi uma saída que o pai dele encontrou para uma pessoa que já não era criança, que já tinha mais de 25 anos e que estava se comportando ainda como muitos adolescentes, né? Que vão para o trabalho, que voltam, ou que vão para a escola, que voltam e ficam em casa e não saem, não têm amigos. E o mundo se abriu, né, para ele quando ele começou a pedalar por causa das amizades que ele fez.
Daniel. Será se teria espaço para termos instrutores aqui em Salvador? Acompanham sempre as suas lives. Abraço. Marco, essa pergunta sua é fantástica, fantástica, fantástica. É Ed, meu lindo, manhã. Peraí que eu falo sobre ele. Deixa eu responder primeiro o Marcos aqui. Marcos, olha só. Tem Jason dando aula em Salvador, tem eu, tem Ed, tem Alex, e deve ter outros que eu não conheço. Eu conheço esses que eu falei para vocês. A gente não fica brigando por causa de aluno. Cada um tem sua agenda de aula. Jason tá com a agenda dele lotada, a minha também. Alex eu não sei como é que tá, mas Ed também agora tá com a agenda lotada. Não para de chegar aluno, a gente fica, na verdade, trocando de aluno. Olha, eu não consigo dar aula para esse aluno aqui porque ele não pode nesse horário, toma aí. Então a gente fica trocando de aluno. E se você vai parar para pensar, quantos dentistas tem em Salvador? Quantos advogados tem em Salvador? A gente não pode pensar que instrutor de bicicleta é diferente, só pode ter um, porque senão vai ter concorrência. Não é assim, gente. Não é assim. A demanda reprimida que existe de pessoas que querem aprender a pedalar, que tem esse sonho, é muito grande. É muito grande mesmo. Haja vista aí a demanda que tem fila nas escolas do Bike Anjo, que fazem esse trabalho de maneira gratuita. Um domingo por mês eles juntam os voluntários para dar aula, faz fila lá. Então, assim, tem muita gente que não sabe nem que existe isso. Muitos alunos que me procuram hoje dizem, Daniel, eu dei risada quando eu cheguei no Google e eu digitei lá escola de bicicleta, eu achei que não ia ter nada, apareceu, existe uma escola de bicicleta, isso existe e tal. Então, como a Angélica está dizendo aqui, expandir só vai gerar mais demanda. A partir do momento que tiver mais instrutores que começar a falar mais sobre isso, mais pessoas vão querer, né, aula de bicicleta. Então não é uma coisa que eu tenho nem dúvida para lhe responder. Com certeza existe espaço para muitos outros instrutores em Salvador, quem sabe até mais escolas em Salvador. E tem muita gente que está me ouvindo aqui que é de outras cidades. Na sua cidade será que tem? Eu acho que não, né? Eu sei que tem escola de bicicleta em São Paulo e Salvador, em outro lugar eu não sei. Então eu não sei realmente se existe, eu acho que não existe outras. Não sei nem se existem pessoas dando aula de bicicleta de maneira avulsa nas outras cidades. A gente procura. Tem muitas pessoas que me procuram aqui pelo trabalho que eu faço nas redes sociais e dizem, Daniel, eu quero muito aula de bicicleta, mas eu não moro em Salvador. Tem pessoas que vêm para cá, já teve aluno de Camaçari, de Feira de Santana aqui tomando aula comigo. Mas tem pessoas que eu digo, olha, eu não posso lhe atender agora, porque você está em outra cidade, e nessa cidade eu não conheço ninguém que dá aula de bicicleta. Então, o fato de eu estar aqui conversando com vocês para que vocês comecem a dar aula é para isso também, para eu conseguir um projeto que eu vou falar para vocês aqui que é ainda spoiler, tá, gente? Só vocês que estão aqui que vão saber por enquanto, não estou divulgando no aberto ainda não. A minha proposta no futuro, meu projeto no futuro é ter um aplicativo ou uma plataforma web onde a gente vai divulgar que tem aula de bicicleta ali, né? Imagina o Uber. O Uber divulga que tem carro ali naquele aplicativo. Você pede um carro, o carro vem. Então a gente vai divulgar que naquele aplicativo tem instrutor de bicicleta. Você pede e marca a sua aula. E a gente vai divulgar isso para o Brasil inteiro. Então a pessoa pediu lá em Manaus uma aula, eu vou encaminhar para o nosso representante, o nosso parceiro em Manaus da aula. Então ele vai ter, através do aplicativo, aluno chegando, né? Isso vai ser uma coisa muito boa. Então, isso é projeto futuro também, quando a gente tiver vários parceiros aí em várias cidades do país, ter um aplicativo ou uma plataforma web onde a gente consiga receber os pedidos de aula e encaminhar para os parceiros. Então vocês têm dúvida ainda se isso vai dar certo? Desculpa, deve ter interrompido a transmissão porque entrou uma ligação aqui, mas já voltei. Tá entrando a ligação aqui, eu tô voltando, gente. Então não tem o que fazer, o celular... Só se eu desligar o 3G. Na próxima eu faço isso, mas agora não dá. Então voltando lá para a história de Ed, a gente tem ainda... Não tem, a gente está acabando, gente. O Instagram vai, inclusive, derrubar a gente aqui daqui a pouco. Então a gente já vai finalizando, tá? Na próxima live eu vou contar sobre a história de Ed, tá? Vou falar para vocês como ele começou a pedalar, a trajetória dele, né? E como é que ele acabou agora se tornando instrutor de bicicleta e conseguiu faturar no seu primeiro mês de atividade R$ 2.000. Então vou me despedindo de vocês, já convidando vocês para a live da próxima segunda-feira, que vai ser para ciclistas iniciantes, e na próxima quinta-feira para vocês que estão aqui comigo, que têm interesse de transformar a bicicleta no empreendimento. Certo? E a gente vai também ter depoimento de Ed aqui, com o passar do tempo eu vou gravar um videozinho, ele mesmo falando, né, para poder divulgar. Ó, falei para vocês que a gente ia cair, já está terminando, gente. Então aqui quem vos fala é Daniel Bagdev, já fui de bike.